Pois bem, agora vamos compartilhar o link, né? Quem sabe algum irmão entre aqui para nos assistir, não é verdade? Mas não tem problema se não assistir ao vivo. Nós vamos deixar esse vídeo aqui por algum tempo. Pois bem, vamos enviar aqui. Isso, tá aqui, já está compartilhado então. Muito bem, vamos ler um trecho da palavra de Deus aqui e daqui a pouco nós vamos mostrar um pouco da nossa viagem para cá, para Mariápolis, e vamos mostrar também alguns trechos das reuniões que nós já fizemos aqui, nesses 3 dias que nós estamos aqui em Mariápolis. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: e depois disto, deixa eu abaixar um pouco o fundo aqui. Pronto. Pois bem, Evangelho de São Lucas, capítulo 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa. Tem algumas traduções que diz seara, né? Mas é a mesma coisa. Grande é na verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos, ou seja, como ovelhas no meio de lobos. Nós que somos cristãos nunca podemos esquecer disso, que nós somos ovelhas, mas outras tantas pessoas por aí são lobos. A ovelha não quer destruir o lobo, mas o lobo quer destruir a ovelha. Então nós não devemos esquecer disso. Principalmente nós que saímos por aí para pregar o evangelho. E você também, meu irmão, minha irmã, que vive a sua fé aí na sua cidade, no seu bairro, quem sabe na zona rural. Todos nós estamos cercados de pessoas. E uma vez cercado de pessoas ali, tem pessoas boas e tem pessoas que odeiam a Cristo. Então por isso que Jesus ele fala para os seus discípulos, falando conosco também, que somos discípulos dele. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, ou seja, como ovelhas para o meio de lobos. Daqui a pouco eu quero mostrar aqui alguns vídeos aqui que nós separamos aqui para mostrar, principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que conhece o nosso trabalho que nós fazemos para Deus. Mas vamos continuar lendo aqui. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro paz, seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus.
Que maravilha, né? Nós sabermos que esta obra continua sendo feita ainda hoje, não é verdade? E aqui, se nós continuarmos lendo aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, nós vamos ver muitas outras orientações do Senhor Jesus. Obviamente que nós sabemos que o Senhor Jesus, ele mandou esses 70 discípulos irem pregar o Evangelho a primeira vez e disse para eles não levarem nada. Mas depois da segunda vez que o Senhor Jesus mandou eles irem, então o Senhor Jesus ordenou que eles fossem preparados. Resta uma certeza para nós. Quando Deus nos manda fazer uma obra aí em algum lugar, se nós pudermos nos preparar, fazermos os planos, fazermos a nossa parte, Deus vai nos abençoar. Se por algum acaso for necessário ir sem ter nada preparado, se Deus está mandando, Ele mesmo há de suprir o que for necessário, mas a obra dele, ela tem que ser feita. Pois bem, vamos aqui então mostrar alguns vídeos, né? Vamos mostrar alguns vídeos aqui. Esse vídeo aqui é de quando nós estávamos lá em Cordisburgo, né? Aí estávamos esperando o ônibus 4 horas da tarde para podermos viajar para Belo Horizonte, que fica a 120 quilômetros lá de Cordisburgo. Dá para ver aí que o tempo estava muito nublado. Dá para ver aí que parecia que ia chover bastante e realmente, nesse momento estava chovendo perto de Cordisburgo e de Sete Lagoas também. Então aí é na saída de Cordisburgo para Sete Lagoas. Aqui já é Sete Lagoas, quando nós estávamos esperando o ônibus para ir para Belo Horizonte. Já era por volta ali das 5h45 da tarde, a chuva já tinha parado, dá para ver o movimento do lado da rodoviária de Sete Lagoas, Minas Gerais, que fica a 70 quilômetros de BH, Belo Horizonte. Esse vídeo aí já é da rodoviária de BH, né, Belo Horizonte, muito movimentado. Essa hora aí, acredito que era por volta das 8h30 da noite e muita gente mesmo indo viajar, porque era uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira, dia 9. E aí já é no dia 10, na terça-feira de manhã, saindo da rodoviária de Campinas por volta das 7h40 da manhã. Então aí a saída, né? Onde sai da rodoviária de Campinas. Já esse vídeo aí é lá de Campinas, e os próximos que nós vamos passar aqui são vídeos lá da região de Campinas, né? Sumaré, Piracicaba, porque o ônibus passou aí nessa região aí de Sumaré, Piracicaba, depois passou em Limeira, Rio Claro e por aí vai, cortando o estado de São Paulo, né? Vamos adiantar aqui o vídeo. Aqui um pedágio lá perto de Campinas também. Mais um vídeo aqui da região de Campinas. Mais outro vídeo também. Eu não me recordo qual a cidade exatamente. Assim, aqui é Limeira. Esse vídeo atrás aqui é Limeira. Cidade de Limeira. Veja aí a cidade de Limeira. Bonita cidade, né? As cidades de São Paulo
Muitas são muito bonitas mesmo. Agora, já adiantamos, já estamos aqui. Opa, vamos voltar aqui. Esse vídeo aqui dessa linda paisagem é lá perto de Novo Horizonte, muito pertinho de Novo Horizonte, já descendo para Marília. E lá embaixo está o rio Tietê. Nós passamos aí na ponte, em cima do rio Tietê. Então dê uma olhadinha aí nessa paisagem, né? Muito bonito mesmo. É uma paisagem imponente que coloca às vezes até medo nas pessoas, né? Ver tanta água. Jesus de Nazaré, muita água, né? Ainda mais para quem não é acostumado. Mas fico imaginando o apóstolo Paulo, seus companheiros viajando lá no mar Mediterrâneo, no navio, né? Muito mais água do que isso aí, não é verdade? Então esse aí é o rio Tietê. E depois que passa esse rio aí, o ônibus desce diretamente para Marília. Aí passando aí em cima do rio, parece até que ele está em obras, né? Parece não está, né? Parece que eles estão fazendo uma outra pista em cima do rio, uma outra ponte do rio Tietê. Aí está a parte da ponte que se passa bem próximo da água. É uma ponte que parece que não acaba mais, sobre o rio Tietê. Então quem tem medo de água deve evitar esse caminho, né? No Salmo. Vamos parar aqui. Essa aqui foi a primeira reunião que nós fizemos aqui, dia 11 de março de 2026. Vamos ouvir um trechinho da palavra de Deus. Não vou deixar tocar tudo, porque nós já vamos orar e vamos terminar aqui a nossa transmissão. Mas ouça um trecho aí da palavra de Deus, a primeira reunião que fizemos dia 11, antes de ontem, 3 horas da tarde. 77, versículo 12, diz assim: meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus. Aqui, um homem de Deus chamado Asaf, na época de Davi, estava falando para Deus: ó Deus, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Isso significa que Deus, ele sempre escolhe uma casa para poder fazer daquela casa um santuário, para que ele possa estar andando ali no meio daquele santuário. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas isso não significa que Deus não tem as suas casas. A pessoa pode ter uma casa e não habitar nela, só ir lá andar ali dentro sem habitar. Por exemplo, Deus escolhe um lugar como esse e faz desse lugar aqui um santuário. Pois é, se você quiser ouvir o resto da palavra aí, esse vídeo está no nosso canal aí, Trabalho Missionário. Só você procurar aí nos vídeos mais recentes, né? Aqui está mais uma reunião que fizemos ontem à noite. Mas para muitas pessoas não adianta Deus operar maravilhas, porque elas não conseguem enxergar as maravilhas de Deus. Eu fico muito feliz, às vezes, para muitas pessoas, você fazer uma reunião para 3 pessoas é algo insignificante, mas eu entendo que é algo totalmente significante, que Deus recebe essa reunião, que o Senhor Jesus está aí no meio. Nós estamos vendo aí 4 pessoas meditando na palavra de Deus. Mas tem um aí que nós não estamos vendo, que é o Senhor Jesus, que está bem no meio. Aí. Tem alguém aí também, tem outro que é o Espírito Santo, que está conduzindo
as palavras através do servo dele. E também tem anjos de Deus que não são vistos aí, mas eles estão aí também. Que maravilha, né? Então, é uma reunião com 4 pessoas, mas Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Se tivesse uma pessoa, faríamos a reunião da mesma forma. E aqui você pode ver outra reunião. Deixa eu aumentar um pouquinho. É dessa forma que Deus sempre trabalha. Deus escolhe uma pessoa para organizar um santuário. Esse santuário pode ser um santuário bonito, grande, belo. Nessa hora estava até chovendo, né? Dá para ver as sombrinhas lá fora, né? Estava chovendo bastante nessa hora aí. Se você quiser assistir esse vídeo também, é um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, está aí nos vídeos recentes aí do canal Trabalho Missionário. E aqui está a reunião de hoje à tarde. À noite só veio uma pessoa. Eu fiz a reunião normalmente, mas eu não filmei, não. Aí está a reunião de hoje à tarde, sexta-feira 13. Nós oramos contra as angústias do inferno. E nós repreendemos todo o mal da vida das pessoas. Nós mandamos embora em nome do Senhor Jesus. Jesus não disse expulsai os demônios? Jesus não disse esses sinais seguirão os que creem? Em meu nome expelirão os demônios? O primeiro sinal que ele disse, expelirão os demônios. Muitas vezes a pessoa está sentindo uma angústia, a angústia do inferno. Você sabe que tem angústia que é normal. E tem até tristeza que é segundo Deus, que conduz para o arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas também tem a angústia do mundo e a angústia do inferno. A tristeza que vem do inferno, causada por Satanás. Por isso que muita gente acaba com a própria vida, entra em depressão, já não quer saber de mais nada com a vida, já não quer mais viver por causa da angústia do inferno. A pessoa desanima totalmente. Então hoje nós fizemos essa reunião aí para repreender toda a obra das trevas. Ouça mais um pouco e é só esse vídeo e nós vamos orar. Amém? Amém, Jesus. Observe o que este homem, este salmista, provavelmente Davi, está dizendo. Que ele esteve em grande aperto e tristeza, derramando lágrimas. As angústias do inferno tomaram conta dele. Amém, Lourdes? Amém, Ademir? Amém? Amém. Amém. Veja, as angústias do inferno se apoderaram dele, tomaram conta dele. Quando uma coisa se apodera da outra, essa coisa que se apodera da outra tem poder sobre a outra. Domina a outra. Quantas vezes a pessoa ela fica triste, mas ela não queria estar triste? A tristeza se apodera dela e faz ela ficar triste. E ela quer se alegrar, mas não consegue. Assim é a angústia do inferno. É aquela angústia que vem de baixo. Angústia traga pelos espíritos malignos. E nessa angústia do inferno, muitas pessoas acabam acabando com a própria vida. Pois bem, você ouviu aí, né, um pouco do nosso trabalho, o que nós temos feito aqui na cidade de Mariápolis. E agora nós vamos orar, agradecer a Deus por esses 3 dias que nós estamos aqui. E vamos encerrar essa live, essa transmissão. Queria dizer antes de orar que nós pretendemos estar aqui pelo menos toda sexta-feira, né, à noite, trazendo um informativo aí do que nós estamos fazendo, porque o que nos importa é proceder honestamente, não somente diante de Deus, mas diante dos homens também, né? Então hoje nós temos esse recurso onde nós podemos mostrar o que estamos fazendo. Se estamos fazendo algo honroso, podemos mostrar.
não poderíamos mostrar algo que nós estaríamos fazendo se fosse algo desonroso. Mas se é algo honroso, tem que ser mostrado, né? Então, esse trabalho que nós fazemos para o Senhor Jesus. E também fica como uma satisfação. É assim que nós falamos na nossa terra, uma satisfação para aqueles que nos ajudam com as suas orações, com as suas ofertas também, né? Você nos ajuda com as suas ofertas. Então você merece saber o que nós estamos fazendo, né? Aonde nós estamos trabalhando, o que nós estamos falando para as pessoas, né? E o que nós temos falado é isso aí. É sobre Jesus, sobre se apegar com o Senhor Jesus, crer nele. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, do nosso amor, agora e para todo sempre. Deixa eu colocar um fundo de oração aqui para nós orarmos, nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai e nosso Rei, nós entramos agora em Tua santa presença em nome de Jesus, terminando essa live que durou 25 minutos praticamente. Nosso Deus, onde nós podemos falar um pouquinho para aqueles que nos conhecem, para aqueles que nos ajudam a respeito do que estamos fazendo, Senhor, aqui na cidade de Mariápolis, aqui no oeste de São Paulo. Senhor nosso Deus, foi uma viagem cansativa de 26 horas para chegarmos aqui. Muito cansativo. Meu Deus amado e querido, mas chegamos porque o Senhor nos deu força e nos sustentou. Já não estamos, meu Deus, com a idade de jovem mais. Já estamos com 48 anos de idade. E coisas que antigamente não nos faziam cansar, hoje nos fazem cansar. E nós nos cansamos muito nessa viagem, mas chegamos porque o Senhor nos sustentou. E já fizemos, meu Deus, 6 reuniões nesses 3 dias que estamos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar aqueles que vêm aqui em Mariápolis, aqueles que nos acompanham no canal Trabalho Missionário, aqueles irmãos que estão nos assistindo agora, ao vivo, e aqueles que vão nos assistir depois também. Assistir esse vídeo, assistir essa satisfação que nós damos, meu Deus, para os nossos irmãos da igreja em Minas Gerais, para os nossos irmãos espalhados por aí no Brasil que nos ajudam com as suas orações. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite. Quando chegar aquele grande dia que nós formos para a glória contigo, morar no céu, diante do tribunal do Senhor, o Senhor nos dará os galardões e todos nós seremos recompensados pelos nossos esforços para tentar salvar as pessoas do engano, das trevas e levar as pessoas a se apegarem ao Senhor Jesus. Nosso Deus, nós entregamos essa live, essa transmissão nas Tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, terminamos assim essa live, 21 e 26 agora, desse dia 13 de março de 2026. Sexta-feira, se Deus quiser, nós voltaremos com uma live, né? Onde nós vamos aparecer aqui, nem que seja num quadradinho bem pequeno aqui, nós vamos aparecer, né? E amanhã estaremos aqui, porém, apenas o áudio da oração do meio-dia. Se você quiser orar conosco, sintonize aqui no canal Trabalho Missionário, ao vivo, a partir das 11h30, a oração do meio-dia. Um forte abraço, que Jesus os abençoe.
Faltou dizer o que nós dizemos toda vez que terminamos, né? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.